Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amanso. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Renata Filinto é doutora e mestra em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unesp e especialista em curadoria e educação em museus pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. É artista visual e professora adjunta da Universidade Regional do Cariri, Ceará, na qual compôs o Comitê de Pesquisa Científica e foi coordenadora do curso de Licenciatura em Artes Visuais. Compôs o conselho editorial da revista Menelik Segundo Ato e é membro da Comissão Científica do Congresso CSO da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Coordenou o Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil. Olá, Renata, tudo bom? Tudo bom, Matheus? Olá, Renata. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, bem-vinda ao Gargalheira. Ótimo estar conversando com você. E a primeira pergunta que a gente queria te fazer é, olhando, né, quando a gente olha a sua obra assim como um todo, né, intervenções, as performances, amortecimento, joga esse amor na minha cara, a gente fica com essa ideia de que o amor ele é um tema central. E a gente queria saber como é que você reagiria a uma interpretação da sua obra que fosse, olha, o amor é o que atravessa tudo, é o que atravessa diversas intervenções, diversos quadros e diversas propostas da Renata Filinto. Nossa, nunca me fizeram uma pergunta desse tipo. Eu tô bem surpresa. Assim, porque como a questão do meu corpo na obra aparece muito, né? Geralmente as pessoas vão muito para esse lugar, que eu acho que é também o que é mais fácil, né? Assim, para as pessoas lerem no primeiro contato. Mas, de fato, assim, tem uma parte expressiva do trabalho e pensando bem desde o começo, né, dos meus trabalhos, buscando Reexistindo, que é o primeiro trabalho que aparece no meu portfólio, são trabalhos que estão muito, assim, balizados pela ideia de amor, né? Que eu diria, inclusive, assim, que agora que eu tenho mais discernimento de algumas questões, é um amor que ele não é só esse amor romântico, né? Mas é um amor na perspectiva muito do que a Bell Hooks fala, né? De um amor que a população preta, afrodiaspórica, tem que resgatar, que é tanto o auto-amor, né? De você reaprender como é que você ama a sua imagem e seu ser, com a sua conformação física, que não tem nenhuma relação com os padrões que são impostos, do que é beleza, do que é cidadão, do que é a figura do parceiro ou da parceira ideal. Então, eu diria que vai desde esse lugar de tentar um resgate de auto-amor, para depois você também reaprender a amar as pessoas que são parecidas com você, né? Pensando bem narcisicamente, né? Então, reverter esse narciso, né, da branquitude para um narciso que possa ser preto, né? E a gente conseguir se olhar com um pouco mais de afeto, né? Então, você fazendo a pergunta dessa forma, eu vejo que o Resistindo, que é o primeiro trabalho que eu faço, que é logo saindo da graduação, ele tem a ver com isso, né? Porque eu fui buscar famílias pretas que tinham conseguido se restabelecer depois do apocalipse, que foi o advento da escravização das pessoas africanas, né? Trazidas para isso que a gente está chamando de novo mundo, nessa perspectiva dos brancos. Então, eu fico pensando muito nesse sentido, né? Eu vi outro dia uma fala da Azan Jeri, que eu gostei muito, assim, eu já tinha ouvido falar das pan-africanistas, né, versus feministas, o que eu acho que é uma grande bobagem esse versus, né, eu acho que tem que haver uma confluência de conceitos e práticas que sejam do nosso interesse.
Mas eu ouvi falando, eu achei muito interessante ela falando sobre essa questão apocalíptica, né? De que o fim do mundo já tinha acontecido com o povo preto africano. E daí eu comecei a pensar um pouco sobre isso e rever alguns trabalhos, e daí esse trabalho Resistindo, ele fala sobre isso, assim, como é que a gente se reconfigura, né, no pós-abolição, que foi a ideia primeira do surgimento dessa obra, mas tinha muito a ver também com essa questão do amor já, né, porque eu fui atrás de famílias pretas que não tinha essa preponderância dos relacionamentos interraciais, né, então famílias pretas que quiseram ou foram levadas a manter, né, a família num núcleo negro, e como a partir de estratégias cotidianas essas famílias conseguiram se reconfigurar socioeconomicamente e também afetivamente a partir de todos os estigmas, né, que estão impressos na gente pela branquitude e, em consequência disso, pela sociedade como um todo, né? Então, eu acho que tem sentido, sim, quando você fala de uma possibilidade de leitura dos trabalhos a partir da perspectiva do amor, desde pensar o auto-amor até como esse auto-amor te leva a querer estar com pessoas que se pareçam com você e você observar a história dessas pessoas com mais empatia, porque não são as mesmas histórias. Eu gosto muito de frisar que nós temos as nossas subjetividades, que somos um coletivo, né, ou coletivos, um movimento negro, ou movimentos negros mesmo no plural, com pessoas muito singulares, né, e que temos aí pontos na nossa história que nos unem, né, que é o que a Vilma Reis vai chamar de doloridade. Então, eu gosto muito de pensar nessa chave, né, que somos muito diferentes, mas temos pontos ali que nos unem e que a gente pode revisar como vamos nos relacionar com esses pontos a partir do companheirismo e do afeto, né? E principalmente do desejo de superação, né? Das marcas que ficaram e que, porventura, fizeram alguns dos nossos e das nossas se comportarem de maneiras que não são as adequadas assim para o nosso crescimento, né? Como população. Então, tenho pensado nisso e alguns trabalhos isso fica mais visível, né? Como você falou, o Jorge Esse Amor na Minha Cara, que é um trabalho que eu fiz nas zonas de Meretrício. E pensando nas prostitutas negras, né? Que tem muito nessas regiões da Luz, da Augusta, do Baixo Augusta, né? Que são as prostitutas que não são de um público de alto poder aquisitivo, às vezes mulheres mais maduras, inclusive. E pensando no amortecimento, assim, que é um trabalho recente, eu diria que é uma culminância, né, desse desejo de a gente se olhar com mais generosidade. Eu fiquei muito tocado por esses dois trabalhos, né, que a gente vai te perguntar detalhadamente sobre eles, mas, no caso, esse Jorge Esse Amor na Minha Cara, ele tem esse componente de entender que a cidade ela está marcada, né, por classe, gênero e raça. Então, a intervenção é numa região onde não só o corpo das pessoas está marcado por isso, nessa relação, mas onde a própria região da cidade está marcada por isso. E isso de você tentar flagrar aonde como é que se fala? Aonde, em tese, a afetividade termina também nessa relação do homem com a meretriz, porque Jorge Esse Amor na Minha Cara, na relação típica ideal, depois que o homem goza, depois que o homem tem o prazer, é justamente a hora que ele sai, a hora que ele vai embora, então a hora que o afeto termina em tese. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre como surgiu a ideia dessa série e de jogar aí o amor justo nesse lugar do afeto que acaba de terminar, quando o prazer é suspendido. Sim. Então, esse trabalho, justamente, ele é construído na falta do sexo, como efetivação da relação entre a profissional, né, e o seu cliente, porque eu trabalhei um tempo ali na região da Luz, trabalhei na Pinacoteca do Estado, e, na ocasião, eu ia passear, às vezes, no Parque da Luz e via as mulheres ali esperando os clientes, e muitas vezes as pessoas conversando também, né? Então, conversando com algumas pessoas, isso é mais comum do que a gente imagina, tinha muito essa relação da mulher, que é a profissional do sexo, fazer o lugar da psicanalista ou de uma amiga,
ou de um ouvido, né, de um momento de escuta que muitos homens não têm, né, e que não se sentem à vontade, às vezes, para se proporcionar esse momento com a própria parceira, com o próprio parceiro, nem com as pessoas que estão no seu entorno familiar, né, e no círculo de amizade. Então, esse trabalho, ele fala muito mais de uma espécie de amor, né, dessa relação de amizade, de troca que pode surgir entre a profissional e esse cliente, de uma maneira muito pontual, desse homem marcar ali para ter 1 hora com essa mulher, e essa 1 hora é um momento mais de confidência, né, e de alívio, do que um momento do alívio da tensão sexual, né? Então, o jorra esse amor na minha cara tem a ver com isso, né? Esse momento que esse homem não vai jorrar o esperma, né? Essa ejaculação dos filmes pornográficos no rosto, mas ele vai jorrar ali, inclusive, os seus medos, né? Para essa mulher que, em tese, é uma desconhecida, porque não é alguém que faz parte do seu círculo social conhecido, mas que ela conhece uma intimidade desse homem, né? Então, o trabalho tem a ver com isso, e, ao mesmo tempo, ele se contrapõe a essa ideia do amor romântico, né? Que eu acho que modulou muito assim, a minha idealização do que seria um relacionamento na vida adulta, né? Demorou assim, até mais ou menos os 30 anos de idade para eu aprender que não, assim, isso é conto de fada mesmo, né? Até porque a gente vai vendo algumas poucas experiências isoladas, né? E existe essa ideia de que isso pode acontecer comigo também, né? Isso que é positivo, mas o que eu vejo na maioria das relações das mulheres no geral, não digo nem só das mulheres negras, é o contrário, né? Assim, esse homem compreensivo, esse homem que gosta de conversar, não é que ele não exista, é que ele acaba sendo forçado a vestir outras carapuças, né? Outras armaduras que não permitem que eles mostrem as suas fraquezas dentro de um relacionamento monogâmico, né, convencional. Então, essa mulher profissional do sexo, ela entra nesse trabalho nessa chave, né, de ser a pessoa que vai completar o relacionamento desse homem com a escuta, às vezes até com conselhos, né? E daí, assim, são 3 tipos de relação que estão nesse trabalho, né? Essa relação da escuta, que essa profissional do sexo proporciona, a relação sexual como algo esvaziado também, quando ela acontece com essa profissional também, desse homem que também não pode dizer o que quer para a pessoa que está com ele, muitas vezes, e que procura a profissional, porque é sabido que a maioria dos clientes, dos homens que procuram profissionais do sexo, são homens casados, né? Muitas vezes são os homens que estão num relacionamento. Então, tanto em relação às travestis, quanto às transexuais, quanto às mulheres que são cis e que estão na rua, essa é uma conversa recorrente, né? Então, assim, existe uma frustração, né? Seja do poder falar, quanto também do poder fazer, né? De eu não poder fazer algumas práticas com a minha companheira. E daí, nesse trabalho, todas as cartas, elas têm poesias de amor, né? Então, eu fui buscar vários escritores, né? Desde os nossos, como é o caso do Solano Trindade, do CUT, até uns clássicos como Drummond, e poemas que falavam sempre assim numa chave muito idealizada assim do amor, né? Do homem, né? Em relação à mulher também, né? Onde ele vai falando dessa musa, né? E essa musa sempre perfeita, né? Essa mulher onde a beleza dela é sempre exaltada, né? Mas é sempre uma beleza padrão, né? Você nunca vê ali algo que tem hoje em poesias como as poesias do Aquins, de pensar no elogio das curvas, né? Das curvas exageradas, né? Da mulher que não é magra, por exemplo. Então, tem esses 3 lugares esse trabalho, né? Que um é pensar esse amor romântico, que os homens também propagam pela poesia, né? Seja a poesia clássica, seja a poesia dos nossos, né, mais recente aí, como esse amor romântico molda, né, ambas as mentalidades e como ele impede da gente ter uma comunicação da fala e do próprio sexo que seja mais efetiva, né, mais realista e realizadora, né, dos desejos. E daí tudo isso vai num pacote, né? Eu fiquei pensando muito nesse trabalho, nas cartas, né? Que as meninas fazem para os meninos. Eu não sei se elas fazem ainda carta hoje ou se elas só mandam o WhatsApp. Eu não tenho mais convívio com meninas muito jovens, né? De 13 anos, 14 anos. Mas quando eu era adolescente, era comum mandar uma cartinha, colocar adesivo.
e colocar perfume, né? Entregar, dar para amiga, entregar para algum rapaz, né? Então, o trabalho ele manipula todas essas questões, né? Assim, do que é essa idealização que forma meninos e meninas, né? Os poetas todos que eu coloco ali com os seus textos, eles também foram formatados para pensar a musa que eu vou idealizar e que eu vou desejar num lugar quase sagrado, né? Para quem eu vou dedicar o meu amor. Mas no fundo, assim, ele não vai efetivar determinadas práticas sexuais com essa musa, né? Ele vai buscar outra mulher para mostrar um lado que talvez ele ache que é demais, que não cabe dentro do amor idealizado dele, né? Então, o trabalho fala de tudo isso, né? E é um trabalho que a ideia é das pessoas pegarem. Então, eles foram colados, os envelopes, com fita de cetim, com florzinha, com coraçãozinho, nas regiões centrais, né? Para as pessoas levarem para elas mesmo, né? Então, eu fiz o trabalho como se fosse um site específico, uma instalação, no hotel que tem lá na Luz, chamado Pauliceia. Eu achei ótimo o nome, que eu falei, nossa, estou falando de vários poetas, e daí achei um hotel com esse nome, foi muito sem querer. E daí eu me hospedei nesse hotel e falei com o gerente do hotel bem assim, um hotel que eu não levaria, né, nenhuma pessoa, para passar uma noite lá. E daí, nesse hotel, eu passei a noite lá e eu fui colando, eu colei no quarto inteiro as cartas, colei nos corredores. E daí o gerente viu e falou assim: ai, que lindo, mas daí quando que você vai tirar? Eu falei: não, é para ficar, pode ficar aí? Ele falou: não, pode ficar. Eu falei: a ideia é que as pessoas que tirem isso, né? Que elas olhem, tenham curiosidade de abrir, que elas possam tirar e abrir e ter uma surpresa, porque nas cartas tinham desenhos pornográficos, né? Então sempre tinham desenhos muito explícitos. E tinha daí esse paradoxo, né? Assim, porque na sequência tinha do lado tinha uma poesia de amor, né? Então é isso, assim, é um trabalho que ele fala de tudo que está na nossa mente, assim, que ajuda a formar, né, a nossa persona romântica, a nossa persona sexual também. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais de como surgiu a performance e amortecimento, né? Falar um pouco sobre o processo compositivo ou mesmo sobre como foi que a performance se desenrolou, né? Tá. Bom, assim, faz um tempo que eu tenho pensado, Kleber, nos trabalhos que podem ser colaborativos, né? Que eu possa envolver mais pessoas. Claro que eles vão ser trabalhos da minha autoria, mas que eles possam ser construídos por mais cabeças ali, né? No momento da realização desse trabalho. E assim, foi uma necessidade mesmo. Eu já tinha feito uma experiência que eu não considero um trabalho meu, porque não é um trabalho meu, é uma ação coletiva, que foi o Paixão de Cláudia, que nós fizemos no ano do assassinato da Cláudia da Silva Ferreira, que, se eu não me engano, foi 2015, né? E eu senti uma potência assim muito grande de ter várias pessoas pretas e brancas, né, e vários coletivos de arte com desejo de compartilhar a sua indignação via arte. E daí, para o amortecimento, eu pensei esse trabalho na semana que o Crispim Terreal foi algemado. Foi em Salvador, né? E aquilo me causou, assim... eu chorei de ódio, né? Porque ele é o sucesso, né, da família preta nuclear, né? Dessa imposição de modelos, né, de padrões de comportamento, e o Crispim ele representa assim o que deu certo dentro dos moldes que a branquitude diz que os homens pretos devem fazer, né? Então, depois de vários desafios, né, de vamos ver se você consegue estudar, vamos ver se você consegue não ser preso, vamos ver se você consegue ser um bom profissional, se você consegue abrir o seu negócio, se você consegue casar e manter sua família. E daí, assim, meio que como no videogame, assim, né, esses desafios da branquitude, ele passou por todos. Um homem, assim, exemplar, né? Com o seu próprio negócio, com a sua família,
E daí ele vai numa agência bancária para ter um simples atendimento, para ter uma consulta com o seu gerente, e esse gerente branco, ele deposita nesse homem toda a sua própria frustração, né? Porque o que aconteceu ali foi um sadismo branco, né? Desse homem branco que era o gerente, e que se sentiu de alguma maneira lesado no seu orgulho, no seu ego, por ver um homem branco, um homem negro empresário, né? Microempresário, dono do seu destino, da sua vida. E daí o castigo, né, que essa branquitude nos impõe nesses serviços cotidianos é esse que ele teve ali, de ficar horas esperando para ser atendido, para ter um atendimento básico, ou ainda o que aconteceu na sequência da Janaína, que é a advogada do Rio de Janeiro, que foi algemada dentro do fórum porque ela não concordou com uma postura da juíza, e a juíza querendo encerrar a sessão, e o fato dela discordar fez ela ser algemada, né, dentro do fórum. Então, esses 2 episódios, eles mexeram muito comigo, porque eles explicitam que não importa o seu grau de formação, não importa a sua titulação, todos esses desafios que a branquitude nos impõe, eles são apenas para ver se nós desistimos em algum deles, né? Não é que, de maneira alguma, em algum momento, você vai ser visto como uma igual, como igual, né? Portanto, eu tenho falado muitas vezes que nós somos diferentes mesmo, e que essa diferença é a nossa força. E daí eu fiquei pensando sobre essas questões e como nós poderíamos fazer para tentar combater esse revanchismo, né? Quem faz o revanchismo são os brancos, não somos nós, né? O revanchismo dos brancos nós deixamos vocês aí, ó, no pós-abolição na merda, e já que vocês conseguiram se levantar, a gente vai colocar outros obstáculos para vocês. Eu vejo dessa maneira, assim, tem uma branquitude muito perniciosa, maligna, vou falar essa palavra porque é maligno, que são pessoas que sentem um prazer sádico nesse tipo de prática. E daí, a partir disso, eu fiquei pensando que não adianta, nós não temos uma força aqui no Brasil para engendrar movimentos como Panteras Negras, por exemplo, né? Nem as manifestações no modelo aí do Black Lives Matter, de muitas pessoas pretas na rua e peitando a polícia, nós temos condições de realizar por uma questão de que aqui o judiciário ele está muito mais colado nessa ideia da branquitude narcísica do que nos Estados Unidos. Eu acho que a nossa estratégia de luta aqui é entender como é que nós vamos nos manter sadios e sadias diante desse contexto, né? Então, o amortecimento é uma performance coletiva que busca esse lugar de saúde mental, emocional e psíquica, né? E, ao mesmo tempo, o que é essa saúde? É amortecer o impacto do racismo na nossa vida, né? Por isso que chama amortecimento, né? Porque, ao mesmo tempo, é tecer estratégias de auto-amor, né? Coletivamente. Então, esse trabalho no portfólio, ele tem as imagens, né, da ação realizada, mas ele é um trabalho que começa muito antes, porque eu preciso fazer um chamamento público para ver as pessoas que querem participar desse trabalho. Então, eu contato individualmente cada uma das pessoas, eu mando o projeto, eu converso sobre esses episódios e outros, eu tento mensurar como é que as pessoas vão se sentir nesse trabalho, porque é um trabalho de toque, né? É um trabalho que começa pensando nessa questão do relacionamento interracial, né? E do porquê de tantos homens negros no Brasil, quando têm sucesso, estarem com mulheres brancas, mas quando a gente olha as mulheres negras de sucesso, elas também estão com homens brancos, né? E daí cabe também pensar o que é o sucesso, né? Eu acho que o sucesso é ultrapassar esse lugar de extrema vulnerabilidade social, financeira e profissional também. E daí, nesse trabalho, eu tenho que convencer todo mundo a participar. E na primeira vez que eu fiz o amortecimento, os homens negros não me responderam, no sentido de se voluntariarem. Então, eu tive que fazer uma lista e convidar esses homens pessoalmente. Teve um deles em especial, que é um homem de 60 anos, que é escultor, que é um querido, que eu tive que falar com ele e falar assim, olha, eu acho que você precisa ir, porque pela sua idade, pelo que você representa tendo chegado a essa idade,
pelo seu tom de pele, que é um homem negro bem escuro, um homem que é escultor, que trabalha com a mão, e o trabalho amortecimento, ele fala de toque, né? De você reconhecer uma outra pele preta como uma pele que merece um afago, que merece um carinho, uma carícia. E daí eu fui convencendo esse homem e depois ele aceitou. Então, depois de todas as pessoas terem aceitado, e nesse trabalho eu conto com a parceria da Lúcia Demezui, da Edith Neves e do Marcos Felinto, que é meu irmão. E a Edith, ela tem um conhecimento de doula, né, de herveira. O Marcos tem um conhecimento de yoga, ele é yoga de crianças e de adultos, é massagista também. Então, a ideia era que as pessoas pudessem compartilhar suas histórias, como num círculo curativo. Então, todo mundo conhecer um pouco um do outro, uma da outra. E, na sequência, a gente falar um pouco sobre ervas de cura, de limpeza espiritual, utilizar essas ervas, né, para uma limpeza espiritual ali. E, na sequência, utilizar alguns óleos essenciais para aprender ou reaprender a tocar corpos negros. E para mim era muito importante que tivessem vários tipos de corpos. Então, por exemplo, assim, tem alguns tipos de pessoas que eu dispensei, né? Mulheres muito jovens e muito bonitas, que eu percebi que queriam fazer o trabalho, mas também queriam mostrar sua própria beleza, né? Ali no trabalho. Esse tipo eu dispensei nesse momento, né? Porque a ideia era justamente entender que qualquer pessoa ela pode ser objeto de amor, e preferencialmente as pessoas que não correspondem ao padrão que a mídia entende que é o padrão de pessoa preta que merece ser mostrada, exibida e amada. Então, pessoas muito baixas, muito altas, muito magras, mais gordas, pessoas com HIV, pessoas trans, pessoas LGBTs, né, de forma geral, e necessariamente não essas pessoas dizendo quem elas são nesse sentido da orientação sexual, né? Mas elas acabam falando, e isso é bom também, porque o trabalho se desenrolou de uma maneira assim tão respeitosa e bonita, que essas pessoas hoje compõem comigo um grupo de WhatsApp que a gente conversa, se pergunta se está tudo bem e se apoia. Mas é um trabalho de massagem, de, vamos dizer, limpeza espiritual, de toques que vão propiciar, inclusive, que você sinta desejo pela pessoa que você está tocando no momento da performance, porque isso acontece no momento da performance. E, inicialmente, eu pensei em fazer esse trabalho com as pessoas nuas, mas eu não tinha dinheiro para fazer esse trabalho com as pessoas nuas, né? E o Sesc perguntou se eu queria fazer algum trabalho. Eu falei, bom, o Sesc vai bancar esse sonho. Então, eu tive que desenhar roupas para esse trabalho acontecer. Então, eu criei roupas bem largas, que têm aberturas laterais, né? Nas quais as pessoas podem colocar as mãos para acessar as costas, o ventre, as nádegas, enfim. Dá para você tocar o corpo todo da pessoa por essas aberturas, mas elas não aparecem para o público que está assistindo a performance, né? Então, foram necessárias para ter acesso ao corpo da outra pessoa. Uma outra coisa desse trabalho que eu acho que importantíssima, porque o trabalho chama amortecimento. O tecimento ele é de tecer. Tem 3 senhoras que ficam tecendo mesmo durante a performance. Então, são 3 senhoras que ficam tricotando um fio dourado, né, que é o fio da nossa história, e que a ideia é que esse fio ele se transforme numa peça, né, depois, sei lá, de 20 performances, né? Vai ter que ter muito tempo. Porque elas estão lá tricotando e elas não falam nada, mas elas são massageadas também, elas são acariciadas, elas passam por esse processo de limpeza, né, também espiritual, e ao mesmo tempo tem as imagens sendo projetadas, né? Então é um trabalho assim que eu acho que é o mais multimídia assim que eu consegui fazer. E essas imagens, elas são imagens desde famílias em África, né, a partir de ilustrações do século XVI, século XVII, até chegar na contemporaneidade. A última vez que nós apresentamos o trabalho acabou com a imagem da Ágata, né, da menina que foi assassinada. Então, é um trabalho assim, que ele tem muitas relações ali que estão colocadas e tem uma sonorização também, né? Uma sonorização que ela evoca sons da natureza. Tem uma composição que o Marcos faz na hora também, porque ele é músico, ele trabalha com música eletrônica, e
a ideia também é mostrar que nós somos parte da natureza, né? Essa ideia de separar o natural e o artificial, cidade e campo, todas essas separações, né? Esses binômios, que nem todos eles cabem, né? Então, o trabalho, a ideia é tentar propiciar as pessoas, assim, um resgate a questões mais essenciais, né? Assim, de parar, né? E você sentir a respiração da outra pessoa, você sentir na pele dela a pulsação. É uma performance que ela dura 2 horas, né? Bastante tempo. E esse preparo anterior, ele é uma oficina, né? De conversa, de troca, de antecipar o que são essas massagens e esses toques, né? É muito bonito, assim, realizar o trabalho. E ao longo da performance, assim, depois a gente sai distribuindo essas ervas também, a alecrim, arruda, rosas e várias outras ervas que estão ali para serem utilizadas. Eu acho que o amortecimento, assim, ele propõe que a gente teça essa rede de autocuidado e de amor, e que a gente possa, assim, tentar se olhar, retirando várias camadas, né, de caixinhas nas quais colocaram as pessoas negras, né? Essas camadas que dão uma outra conformação para os nossos corpos, para os nossos seres, e tentar revelar essas pessoas na essência. É um trabalho que fala disso, né? É um trabalho que, a partir da violência, assim, com a qual eu me deparei, assim, eu pensei, não adianta a gente querer devolver na mesma moeda, a gente não tem essa força, eu não sei que ganhos que a gente pode ter com essa devolução como uma vingança. Eu acho que é melhor a gente pensar do ponto de vista de nos cuidarmos, né? De criar uma rede aí, mais do que pensar em causar a mesma dor e o mesmo sofrimento às pessoas brancas, né? Então, é um trabalho que fala de cuidado, né? O cuidado como uma forma de amor e desse cuidado, assim, que é uma coisa que a gente conversa no grupo às vezes, em algum momento pensar em algo mais efetivo mesmo, assim, eu queria muito fazer esse trabalho num campo, num lugar natural, com todo mundo nu mesmo, e tentar entender esse corpo nu como um corpo natural e não como um corpo só sexual também, né? Então, são sonhos, são devaneios, mas o amortecimento é um trabalho devaneio, assim, que parte da ideia também de escultura social, do Joseph Beuys, né? É isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto Quero Ser Sexy também, né? Eu particularmente acho que é um dos pontos altos da sua obra. Eu acho legal a denominação de projeto porque, de fato, consegue abarcar toda a gama de, de, de obras que ele carrega, né? Eu particularmente acho muito interessante aquela video performance White Face Blonde Hair, né? Que eu acho muito interessante a maneira como você consegue captar a reação das pessoas reagindo a você fazer o white face. Acho muito irônico que tenha como música de fundo uma batida de funk misturada com a Cavalgada das Valquírias, né? Isso traz uma camada de sentidos bastante interessante. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa performance e falasse também sobre como você pensa a representação do corpo das mulheres negras, especificamente nesse trabalho. Tá. Bom, o projeto Também Quero Ser Sexy, assim, é aquele projeto que é para a vida inteira, porque ele tem fases, né? E eu não consegui ainda fazer todas elas. Por isso que eu resolvi chamar de projeto, porque quando eu pensei nele, eu já tinha me dado conta de que ele não seria um trabalho para 1 ano, para 2 anos, a não ser que eu vivesse para fazer esse trabalho, né? A não ser que eu tivesse ali um patrocínio, uma bolsa, né, específica, e a partir disso pudesse realizar todas as fases. Mas ele tem a ver com autorretratos, que são pinturas em tela mesmo, que eu fiz com tinta acrílica. E quando que eu resolvo fazer isso? Assim, uma contestação que ela é simples, que ela parece banal, mas que muitas pessoas não fazem, que é de perceber como que Hollywood, né, e como que os filmes ajudam a criar a ideia de sensualidade, né, do que é sensual e do que é sexy.
E como que esse sexo está sempre ligado nesses filmes à figura da mulher loira, né? Então, eu fui observando como de tempos em tempos ia mudando, né? A mulher loura que era a bola da vez. E quando eu fiz esse trabalho, me incomodava muito, assim, tipo, pensar em Scarlett Johansson, que é uma atriz americana, né, estadunidense, que é uma mulher super comum, na verdade, né? E daí ela foi lá alçada a nova musa, né? A nova mulher extremamente sexy do cinema. E eu olhava e eu pensava, gente, mas não tem nada demais essas mulheres, né? Assim como eu olhava a Michelle Pfeiffer, também não achava nada demais. É, algumas, assim, eram extremamente bonitas mesmo, que eu olhava e falava, nossa, essa mulher é linda, tipo a Kim Basinger. Mas eu pensava, gente, basta ser branca e ser magra e ser loura para você ser sexy, na verdade, né? Ou talvez você ter o cabelo louro só, você já vira mulher sexy, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa questão da loirice como símbolo do poder da mulher, né? E como as pessoas criaram essa ideia de que o cabelo loiro é poder e como no Brasil é a tinta de cabelo mais vendida, né? Num país que tem assim um pequeno número de pessoas brancas e loiras naturais, como que essa tinta se torna a tinta mais vendida. Então, uma parte desse projeto, por exemplo, é fotografar mulheres comuns, assim, da rua, que você encontraria no metrô, você encontraria, sei lá, no Brás, com cabelo tingido de loiro, né? Que são muitas. E daí a outra parte é essa dos autorretratos que eu me fiz como mulher loira, né? Que ela antecede a própria performance White Face Blonde Hair. E daí, nesse trabalho, eu fui lá buscar retratos da Marilyn Monroe, que não era nem loira, né? Natural também. Fui atrás da Kim Basinger, da Brigitte Bardot, e fui vendo como elas foram transformadas em loiras pela indústria cinematográfica, né? E como algumas delas não tinham essa cor de cabelo. E daí eu fui me autorretratando com os cabelos dessas mulheres. Então, tem um retrato que eu estou com o cabelo da Marilyn Monroe, que eu sou a Renata Monroe. Tem outra que eu estou com o cabelo da Kim Basinger, que eu sou a Renata Basinger, e assim por diante. E daí, para chegar na performance, eu estava, assim, naquele momento, extremamente incomodada com alguns quadros humorísticos que estavam na TV. Um era a Adelaide, né, que é um ator que eu não me lembro o nome dele, não faço questão de lembrar quando eu falo desse trabalho também, porque ele é um ator que tem assim um apreço, né, por ridicularizar a figura das mulheres negras, né? Tem uma outra personagem dele que é uma mulher negra também, com a pele mais clara, mas que visivelmente é uma mulher negra. E daí ele, assim, me feria muito ver essa personagem em horário nobre na TV, no sábado à noite, que é uma noite que as pessoas estão em casa, assim, para relaxar, né? Um momento de descanso, sábado à noite. E, assim, eu vi minha mãe rindo, vi pessoas da minha família rindo, e eu pensei, será que as pessoas não se tocam, né? O quanto que isso fala de nós e o quanto que isso nos agride, né? Porque a Adelaide é uma mulher que o filho está perdido, né? Que ela está no metrô procurando pelo filho, perguntando se as pessoas viram o filho dela, e ao mesmo tempo ela pede algum trocado, e ela é uma figura de mulher evangélica, né? Então eu pensei, nossa, são várias marcas, né, de mulheres que estão nas periferias que esse ator, né, seleciona para montar essa personagem e como isso agride, né, assim, as mulheres negras em vários pontos, né? Quantas mulheres negras que não perderam os filhos que estão vendo esse programa e essa perda ali da personagem dessas mulheres sendo utilizada para fazer rir. Eu achei assim de extremo mau gosto e fiquei pensando sobre esse prazer, né, das pessoas rirem das histórias das pessoas pretas. Aí eu vi um outro personagem também que me deixou muito nervosa, que era o africano. Não sei se vocês viram esse personagem, que era do Pânico na TV, que ele não falava nada. Era aquele outro ator que eu não lembro o nome, que agora quer dar uma de politizado, né? Imitando assim um africano, mas um africano assim nos moldes dos filmes do início do século XX, né? Daquelas representações, me lembra muito os Selenitos, né? Do Viagem à Lua, do Georges Méliès, porque uma época eu estava estudando Jorge Méliès, ele faz os selenitos do filme Viagem à Lua pensando nos africanos também, né, que estavam sendo, entre aspas, descobertos pelos europeus. E esse personagem do Pânico, ele traz muito dessa carga, né, cômica, que os europeus viram nas danças,
principalmente nos rituais dessas populações que foram invadidas, né, que tiveram seus territórios invadidos. E daí esses dois programas, assim, a TV, a cultura de massa, né, o audiovisual, mexe muito comigo para pensar os trabalhos. E daí esses dois programas me fizeram pensar muito sobre isso, né? Como é que nós, negros e negras, não criamos, né, personagens para ridicularizar os brancos? Como nós não temos essa necessidade, assim, porque nós estamos tão ocupados, assim, tentando viver da melhor forma possível, que não dá para ficar criando personagem para ficar ridicularizando o branco, né? Aí eu pensei, mas eu vou criar uma performance para ridicularizar esse modelo de sucesso das pessoas brancas, né? Essa mulher loira, que ela é o ápice do sucesso da mulher branca. E daí eu pensei assim, onde que eu posso fazer isso? No metro quadrado mais caro do Brasil, que é a Rua Oscar Freire, que é um lugar que eu tinha ido pouco tempo antes da performance para ver uma exposição de um artista que é meu amigo, que é o Alex Hornest, o Honesto, né? Que é um cara que vem do grafite, e nós fizemos colégio juntos e tudo mais, e ele estava expondo lá no Oscar Freire. Eu lembro que eu fui ver a exposição na época com a pessoa que eu namorava, com a minha cunhada, e só de andar naquela rua no domingo à tarde para ir ver a exposição, os olhares que as pessoas lançavam para a gente era: vocês não têm que estar aqui, o que vocês estão fazendo aqui, né? As pessoas tomando sorvete na calçada, bebendo café e olhando muito incomodadas para a gente. Então eu pensei, essa performance ela tem que ser no Oscar Freire, né? E daí eu contratei uma equipe para a gente pensar. A Simone Souza foi pensando comigo a maquiagem da pele, porque eu falei para ela, eu não quero ficar branca como os brancos ficam pretos para fazer o blackface. Eu quero que fique ali uma coisa mais ou menos natural, mas que pareça que é pintado, né? Que eu não sou uma mulher branca. E daí eu falei, as minhas mãos vão ficar na cor natural, o corpo todo, é só o rosto mesmo que vai ficar branco. E a ideia é me apresentar de uma maneira muito afetada, né? Eu pensei muito na Val Marchiori, na Narcisa Tamboridegui, que eu acho assim incrível, né? Assim, o jeito como ela se comporta, assim, é outro mundo mesmo no qual ela vive. Eu pensei nos trejeitos, né, físicos dessas mulheres para realizar essa performance. E daí, assim, contratei a fotógrafa, a equipe mesmo para me filmar. E daí interessante nesse trabalho, porque a Thaís Santos, desculpa, não lembro se é Thaís Santos ou Souza, mas a Thaís, ela foi a minha produtora nesse trabalho, e eu pedi para ela antes ir para Oscar Freire para tentar se negociar com as lojas, né, que nós pudéssemos entrar e filmar. E nenhuma loja aceitou, só uma mesmo, né? Porque, inclusive, algumas lojas argumentaram com ela, mas as nossas clientes são todas loiras, né? Vocês vão colocar uma mulher peruca loira aqui dentro, talvez isso agrida as nossas clientes, né? Enfim. E daí só uma loja aceitou, mas na hora da performance várias lojas queriam que a gente entrasse, mas não dava mais para desviar o roteiro. Então a ideia era fazer as pessoas se sentirem mal mesmo, né? Então, durante a performance, os relatos da equipe que estava comigo era das mulheres brancas olhando assim bem indignadas, das pessoas saindo das lojas para ver, gente que perguntou quem é a Nicki Minaj. Eu nem sabia quem que era a Nicki Minaj na época, né? É a Nicki Minaj. Pessoas muito interessantes até essa, mas duas pessoas assim, homens, né, perguntando para a equipe se era homem ou era mulher, né? Porque estava tão maquiada, assim, tão enfeitada, que trazia essa noção de travestismo também, né? E daí eu sei, assim, que em relação a essa questão dos corpos, né, assim, esse trabalho é uma crítica também, né, Kleber, a essa ideia de um corpo que é um corpo perfeito, que é um corpo padrão, porque na época desse trabalho, e durante uma boa parte da minha vida, eu era bem magra, né, e eu era magra, assim, dentro desse padrão europeu, das pessoas ficarem perguntando se eu não queria fazer book, né, porque correspondia aí a um número 38, né, o tamanho das roupas que eu vestia. E na época que eu fiz esse trabalho, eu estava com esse peso mais ou menos ainda, né? Então, o trabalho também fala um pouco disso, né? Porque não é só você ser loira, você tem que ser loira, tem que ser alta, tem que ser magra, né? São todos esses atributos. E eles são super ofensivos, né, para as mulheres negras, porque não que todas sejam mulheres com mais corpo, com corpos mais volumosos, né? Tem mulheres negras que são bem magras, né? Mas, de maneira geral, a nossa conformação física ela é muito variada, né?
E ela não, de maneira alguma, mesmo quando a gente faz muito regime, e às vezes muita dieta, muita ginástica, tem alguns corpos que nunca vão chegar no número 38, porque seria uma agressão muito grande à sua própria natureza. Então, o trabalho ele está falando de tudo isso, na verdade, né? Tá falando do padrão de beleza da mulher loira, como que a sensualidade está sempre atrelada, né, a essa cor de cabelo, mesmo a gente pensando nas mulheres negras de sucesso, né, pensando em algumas estrelas afro-estadunidenses, assim, a Beyoncé durante um tempo aí, antes dela ter filhos, teve uma época que ela estava quase branca, né, não sei se ela clareou a pele, mas ela estava com o cabelo bem loiro, né, então assim, como que esse loiro está no imaginário das pessoas, né, como vou dizer, objeto mesmo, né, de desejo, assim, de realização sexual mesmo. E, e daí esse trabalho, para mim, ele foi numa linha de revanche, né? Agora vocês vão ver o que vocês são. Vocês são isso, né, que eu estou mostrando aqui nessa performance. Com a diferença de que aqui, de que naquele trabalho eu estou apresentando essa diferença e essa ridicularização no campo da arte, né? Mas as pessoas brancas do humor, em geral, elas apresentam isso como uma banalização muito grande, assim, das nossas vidas. Então, esse trabalho, ele tem, assim, um quê de revanchismo mesmo, de mostrar que, ó, vocês são isso. A diferença é que para a gente não tem nenhum ganho ficar mostrando que vocês são isso o tempo todo. Mas é tão ridículo quanto que vocês estão dizendo que nós somos e nós não somos isso, né? Vocês criaram isso para a gente. Então, eu trabalho um pouco, assim, para jogar para a branquitude esses padrões que não são nossos, né? E que são impostos para nós também como padrões para serem incorporados. É sobre isso esse trabalho. O Whiteface, ele faz parte desse projeto maior, e daí no começo do ano eu fiz o Whiteface com um homem, né? Com o Xambu Iweto, que é um artista do Congo, e que eu convidei para ser meu marido, né? E daí depois eu quero apresentar esse trabalho com um filho, né? Eu quero fazer esse passeio num shopping, tipo esse shopping que tem novo aí na região da Faria Lima. É Juscelino Kubitschek, não é o nome desse shopping? Esqueci o nome dele. Não sei se é esse. Ou no Cidade Jardim, enfim. Eu quero fazer de novo num shopping, né? Mas é sobre isso, assim, é sobre criticar esse modelo. Massa, massa, Renata. Outra coisa que a gente quer agora saber um pouquinho, Renata, é um pouco sobre tua trajetória. Como é que foi tua iniciação? Por que tua iniciação no mundo da arte? Por que esse mundo te chamou a atenção? Quando você começou? Quem são tuas referências? Um pouco sobre isso. Uhum. Eu falo para as pessoas, eu estou fazendo que nem a branquitude agora, né? Aquelas pessoas brancas que você fala assim, e quando você começou a tocar? Eu toco desde os 5 anos de idade, né? Tocava com o vovô. Então, eu estou começando a responder nessa chave, porque eu desenho desde criança, né? Então, assim, qual que é a diferença da minha pessoa para outras pessoas, né? É que eu não parei de desenhar, né? E eu acho que como nós, né, que somos pais e mães, né, enxergamos essas brincadeiras das crianças, isso acaba auxiliando ou não como é que elas vão definir as suas profissões, né? Então, aqui em casa tem 2 crianças que gostam de cantar, de desenhar, um que gosta de perigo e que talvez ele seja, sei lá, dublê, atleta, eu não sei, mas ele gosta. Né? Então, na minha família, eu acho que eu tive, apesar de muitas questões que as famílias pretas têm, que a minha teve também, eu tive uma mãe e um pai, tios e tias, que achavam muito bacana eu desenhar, né? E na minha família tem vários técnicos de enfermagem. E daí tem 2 tias que elas levavam para mim aqueles molhos de folhas, aquelas resmas de eletrocardiograma, né, para eu desenhar no verso. Então, assim, eu tive muito acesso a revista de história em quadrinhos, a livro. Não que a gente tivesse em casa a biblioteca, mas muito cedo, assim, eu falei para meus pais que eu queria ler, que eu queria ir na biblioteca do bairro, lá em Itaquera, e eles me matricularam lá na biblioteca e eu pegava os livros todos lá, assim, de pegar, trocar muitas vezes durante a semana.
Então, eu acho que eu tive sorte, assim, de ter esse estímulo, e daí as oficinas culturais, né, que existem nos bairros aí em São Paulo, não sei se ainda existem, mas eu me matriculava nesses cursos. Eu não tive, assim, uma boa aula de educação artística ou de artes, né, dentro da escola pública, mas tinha alguns cursos de atividades de férias, né, que o governo do estado oferecia em alguns momentos e eu sempre fazia. Então, eu acho que, assim, tem essa questão de eu ter aproveitado as pequenas oportunidades que apareceram, porque minha família me possibilitou isso também. E tem uma coisa da casa também, que meu pai tinha muito LP. Meu pai tinha uma coleção enorme, assim, de vinis, e ele tinha como um hobby ficar limpando esses vinis e ficar ouvindo. Então, assim, quando ele pegava para limpar, eu e minha irmã, a gente ficava vendo os encartes, né? Ficava vendo as artes, assim. Eu adoro, por exemplo, o Elifas Andreato, assim. Eu acho os desenhos dele maravilhosos, porque eu via esses desenhos nas capas, né? Daí, quando eu descobri esse artista, eu fiquei apaixonada. Então, com 13 anos, meu pai me colocou numa escola de desenho de moda, porque eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava para os meus amigos de escola, né? Eu lembro que minha avó me deu um kit de escultura em gesso da Disney para fazer o Mickey, o Pateta, essas coisas, e eu fazia para todo mundo, assim, eu fazia encomenda, né? E daí vendia para as crianças, daí eu pintava para algumas, eu fazia desenho para as crianças sob encomenda também. Então, desde muito pequena, assim, que eu já tinha uma veia, assim, artística, né, realizadora também. E daí eu fui fazer desenho de moda, porque eu gostava muito, eu fiz 3 anos de desenho de moda. A minha primeira opção na universidade seria fazer estilismo, né, fazer desenho de moda mesmo, só que quando eu fui na universidade para ver, que era a Faculdade de Santa Marcelina, não era uma universidade, eu fiquei muito chocada com o ambiente, né? Era um ambiente assim que ele me feriu pela quantidade de gente branca e de gente branca assim visivelmente muito rica. E eu fiquei pensando no que seria frequentar esse lugar todos os dias, no que seria principalmente me manter nesse curso, porque é um curso que você tem que costurar, você tem que comprar tecido, né? É um curso caro. Então, quando eu fui adolescente nessa universidade, eu desisti de ser estilista. Porque eu pensei, não tem condições da minha família me manter num curso desse. É uma época que não tinha cotas, né? E daí eu resolvi por fazer artes. Mas antes disso, meu pai também me matriculou no Carlos de Campos, que é uma escola técnica que fica na região do Brás. Foi lá onde eu conheci o Honesto, né? O Alex Hornest, os gêmeos estudaram lá. O Marcelo de Salete, que é meu colega também de lá. Tem um monte de gente que estudou nesse colégio. E daí lá eu aprendi coisas que eu não aprendi na universidade, por exemplo. Acho que o rigor técnico das escolas técnicas, né, ele é primoroso, né? Tem o vestibulinho ali para entrar, que é uma peneira, mas são lugares de formação assim que ainda funcionam. Então eu saí de lá com uma bagagem muito boa e uma colega minha do curso, a Mayra Coquetzo, que é minha amiga até hoje, ela falou, eu vou prestar a Unesp. E assim, a minha família não tinha ninguém que tinha ido para a universidade. Então, assim, eu não fazia ideia do que era a universidade, né? Eu nunca tinha pisado numa universidade. Então, minha amiga falou, vou fazer a Unesp. Aí ela me explicou o que era a Unesp. E daí eu falei, então eu vou prestar também, porque eu fiz o colégio com você, então o que você sabe eu sei, então se você vai prestar, eu também posso prestar. A minha cabeça tudo sempre foi assim muito prático, né? Se você pode fazer, eu também posso. Não passava pela minha cabeça, nossa, a família da Mayra tem muito mais dinheiro que a minha. Isso nem apareceu como um impeditivo. E daí meu pai fez comigo a inscrição, meu pai me matriculou num cursinho de sábado, então eu fui trabalhar durante 1 ano de telemarketing e eu ia para o cursinho aos sábados. Só que daí, no dia da prova, em vez de eu ter ido fazer ver o lugar da prova antes, eu deixei para ver o lugar da prova no dia. E eu perdi a prova, porque eu cheguei e o portão estava fechando. Meu pai ficou pé da vida. E daí ele falou assim, esse ano eu não vou poder pagar cursinho para você, então você vai ter que estudar com os livros do ano passado. Aí eu passei um ano estudando sozinha, e sozinha literalmente, assim, porque eu nem sabia que tinha cursinho em outros lugares, sabe? Eu cresci
na Coab 2 de Itaquera. Eu ia para Vila Mariana para fazer o curso de desenho de moda uma vez por semana, aliás, 2 vezes por semana, e depois eu ia para o colégio, para o Brás, né? E voltava para casa, no máximo eu ia na Pinacoteca, que é ali perto, ou ia no cinema com as amigas e com os amigos do colégio. Então, assim, eu não tinha realmente, assim, pessoas da minha família que pudessem me dar essa orientação, né? E daí eu fiquei estudando em casa, assim, com os livros do cursinho, porque não dava para eu pagar de novo. E daí eu prestei de novo, né, a prova, e eu passei, né? E foi um outro choque, assim, para a universidade, porque a Unesp ela era no Ipiranga naquela época. E tem um episódio que eu não passei na primeira chamada, né? Assim, eram 25 estudantes só por ano, e meu nome não estava na lista, ele estava na lista de espera. Aí eu pensei, pô, eu não vou conseguir estudar esse ano, né? Porque ninguém vai desistir dessa vaga. Mas eu não sabia que funcionava meio assim. Ai, quem não passou na USP vai para a Unicamp, quem não passou na Unicamp vai para a Unesp. Eu não sabia muito dessas coisas, né? E daí eu vi que meu nome não estava lá, eu desencanei. Aí eu estava trabalhando de telemarketing, numa firma ali na região da Augusta, e daí eu cheguei em casa, tinha um telegrama, né, para mim, falando que se eu não fosse no dia seguinte fazer a matrícula para a Unesp, eu ia perder a vaga. Aí minha irmã comemorou comigo, minha mãe, e daí eu fui fazer a matrícula. E daí eu fiz a matrícula e a Lourdes, eu me lembro do nome dela até hoje, que era uma funcionária da Unesp, que me ajudou muito, essas funcionárias da parte administrativa que dão uma força, né, pra gente. E daí ela falou assim, olha, eu acho que é legal você já ficar hoje. Você já veio, fez a matrícula, a aula é de manhã. Então já fica hoje para você ver o curso e para você se programar. E daí ela me levou para a sala. Eu com aquela roupa de escritório, né, de telemarketing, de saltinho alto, e a galera toda, né, de artes. E um professor super racista, né, que é um professor que me perseguiu a graduação toda e que foi processado há 2 anos, né, por estudantes que resolveram dar um basta, né, e daí eu comecei a frequentar a universidade. Eu morava em Itaquera e a universidade era no Ipiranga, então eram 2 ônibus e um metrô, e tá lá às 8 horas da manhã. E daí foram 4 anos nesse movimento. Para eu fazer a faculdade, eu fui lá falar com o meu chefe, né? E falei, olha, eu passei na universidade, eu não vou mais poder trabalhar o dia todo. E foi muito louco, porque um colega meu do trabalho falou assim, ele não acreditou que você passou na universidade, ele achou que você queria sair do trabalho. E era um chefe branco, claro, né? E daí eu arranjei um outro trabalho, eu fui trabalhar na Sky, que era meio período, então eu trabalhava à tarde ou à noite, que era flexível, o horário da Sky, e eu estudava de manhã, né? E daí eu fiquei nessa rotina 3 anos, até aparecer um trabalho na área de arte e educação, que foi na Mostra Brasil Mais 500. E daí eu fui fazer a seleção para a mostra, passei, e daí depois de ir para Brasil Mais 500, eu comecei a arranjar vários trabalhos na área da educação mesmo, né? Educação e arte. Então, eu trabalhei em vários museus, eu trabalhei em vários projetos, e teve um momento que eu resolvi trabalhar para mim. Porque quando eu entrei na arte e educação, quando eu entrei em museu, que foi fundamental também para o meu crescimento em termos de pesquisa, eu fui galgando lugares dentro dessas instituições, né? Então, eu entrei como educadora, depois eu virei supervisora, depois eu virei consultora de arte e educação. E daí, nessa época, eu arranjei um trabalho também como professora de artes, numa escola bem, assim, classe média alta de São Paulo, uma escola referencial. E eu percebi que eu estava, assim, depois eu virei coordenadora do museu onde eu trabalhava, que foi o Museu Afro Brasil, e era bem difícil trabalhar lá por questões de embate, assim, ideológico mesmo, com o diretor. E daí eu percebi que eu estava, assim, dedicando uma energia muito grande para dar aula e para estar no museu, e que eu tinha esquecido que eu queria ser artista, né? E essa coisa de me manter, de ter um trabalho de arte e educação que estava fazendo sentido, mas que tinha um ponto ali, assim, que era um ponto de estresse mesmo, de desgaste emocional, psicológico, isso me fez voltar, assim, porque eu queria fazer lá desde que eu era criança. E daí eu falei, não posso ficar trabalhando com arte e educação para sempre.
A arte e educação tem que ser uma parte do meu trabalho, ela não pode ser todo o meu trabalho. E daí eu voltei a pintar trabalhando no museu. Depois de um tempo, eu resolvi sair do museu, porque estava insustentável a minha relação com o diretor, e é até hoje insustentável. E daí eu fui fazer meus trabalhos, né? E daí eu fui arriscar fazer os meus projetos, né? E daí eu costumo falar para as pessoas, assim, que é muito estranho hoje, né, que o artista precisa sempre de um curador para mostrar o seu trabalho. Alguns artistas precisam, outros nem tanto, né? Então, assim, eu fiz curadoria dos meus trabalhos por muito tempo. E na história da arte, assim, os primeiros curadores são artistas, né? Então, assim, o próprio Claude Monet fez curadorias dos artistas impressionistas, que incluía o seu próprio trabalho. O Courbet fez curadoria do trabalho dele também. Então, eu gosto muito de lembrar esse episódio, porque fica parecendo que o artista que não tem curador é como se o seu trabalho fosse menor, porque ninguém quer fazer a curadoria. Mas não, também tem a ver com você não aceitar o tipo de curadoria que é a leitura que vão fazer do seu trabalho. E daí, durante muito tempo, eu escrevi meus projetos, eu mandei para as instituições, e era uma coisa assim de escrever mesmo, assim, de entender que isso era um trabalho. E daí eu pensei, eu vou voltar a estudar, né? E eu vou. Ah, eu não falei. Assim que eu saí da graduação, eu fiz o mestrado, tá? Foi uma coisa atrás da outra. E daí, quando eu saí do museu e voltei a fazer meus trabalhos, investir nos meus projetos, eu fui buscar o doutorado, né? E não passei na primeira seleção. Por que eu não passei mesmo? Ai, gente, porque eu perdi o horário também, tá? Eu assim, eu não me dou bem com essa questão do trânsito em São Paulo, né? Que é um trânsito, assim, que você num dia calcula 1h30 para chegar no lugar, mas daí tem um outro dia que você vai chegar em 1h20 e outro que você vai chegar em 2 horas. Então, eu tive muito azar, assim, no vestibular e no doutorado, né? Que eu não cheguei na hora. Não consegui, porque, assim, eu não estava mais habituada a esse horário do rush, né? E o quanto que ele é, assim, extenuante. E daí eu fiquei um tempo fazendo os meus projetos e o doutorado ao mesmo tempo, né? E fazendo a minha pesquisa de artes visuais. Eu não consigo muito ver o meu trabalho de artes, assim, ele é importante para mim, ele é fundamental para minha existência, mas eu tenho muito prazer em pesquisar também, né? É uma coisa que me realiza e que serve para eu pensar o meu trabalho de arte também. Então, eu fui fazendo as duas coisas paralelamente, né? E faço as duas coisas paralelamente. E daí eu acho que é isso, assim, e assim, artisticamente, né, como profissional das artes visuais, criadora, eu acho que eu nunca fui uma artista de galeria. As galerias que apareceram interessadas no meu trabalho sempre achei muito abusivo a porcentagem para que elas me representassem. Então, isso para mim nunca foi uma questão assim de eu só vou ser artista se eu estiver numa galeria. Para mim era eu vou ser artista se eu conseguir com o meu trabalho alcançar as pessoas, que eu acho que a arte é feita para as pessoas. E para mim tudo bem. Então, assim, as minhas grandes parceiras, né, nessa trajetória de artista, eu vejo que são, primeiro, assim, a minha família, né, que sempre acreditou no meu trabalho mesmo. Eu falo que o movimento negro também, assim, foi meu parceiro, porque em muitas ocasiões foram pessoas do movimento negro que me chamaram para dar curso, que me chamaram para dar palestra, que me indicaram para exposições. Então, teve uma vez que eu estava, assim, muito desiludida como artista, e isso foi em 2016, não, em 2014, no fim do ano. E foi um dia que eu pensei assim, agora eu não vou mais produzir, eu acho que agora eu vou só terminar o meu doutorado e eu vou só trabalhar com pesquisa. E daí, nesse dia, eu recebi uma ligação da Ileia Ferraz, que elas têm um festival lá no Rio de Janeiro chamado Mimo Negra, né? Que é a Mostra Internacional da Arte das Mulheres Negras. E daí ela falou assim, a gente queria te dar um prêmio, queria te homenagear, a gente vai pagar sua passagem, vem aqui para o Rio.
Então, assim, eu estava pensando esses dias, assim, né? O movimento negro, assim, as pessoas dos movimentos negros sempre apoiaram o meu trabalho. Então, assim, eu fui validada primeiro pelo movimento, né? De me convidar para fazer capa de livro. Então, tem capa de livro para Cidinha da Silva, para Elisandra Souza, é, para Maria Firmina dos Reis, uma capa do livro Úrsula, que é recente até. Então, eu acho que essa é a minha segunda, assim, meu segundo acolhimento, né, como artista. E depois as instituições como o SESC, centros culturais, as instituições que estão produzindo programações para abarcar um público maior, né? Que não é o público que adquire obra de arte para colocar na parede ou como um investimento. Então, eu diria que nessa trajetória, eu acho que foi só agora, assim, com essa indicação para o Prêmio Pipa, que eu não esperava que fosse acontecer, assim, eu ficava vendo o Prêmio Pipa e eu pensava, nossa, fulano, fulana, né? Porque o Prêmio Pipa ele está diretamente ligado ao sistema da arte, de modo a regular também um pouco, né, os nomes que vão ter visibilidade aí nos próximos anos. Então, eu fiquei muito surpresa, porque eu não sou uma artista que está nesse espaço da galeria, né? Que tenha participado de feiras internacionais, que tenha feito residências internacionais. Então, eu vejo que essa trajetória ela se construiu porque eu quis, mas também porque minha família quis me apoiar e porque eu tive apoios, né? Apoios aí da comunidade, apoios de instituições. Eu considero, com todas as críticas que nós fazemos a instituições como do Sistema S e também as prefeituras, governo do estado, mas que dos últimos anos para cá a gente tem conseguido ter pessoas da comunidade nesses espaços. Eu gosto de pensar no termo comunidade preta, comunidade negra, pensando no Brasil, ainda que a gente tenha divergências, tá? Mas eu acho importante. Então, as pessoas pretas que estão nesses espaços e as pessoas brancas que estão tentando fazer a prática antirracista, são elas que me convidaram, né? Então, eu diria isso, assim, dessa trajetória, assim, que é uma trajetória que eu considero que ela começa com a minha adolescência, né? Ela não começa quando eu ingresso na universidade como esse lugar de validação, né? Eu queria ainda perguntar, que foi uma coisa que apareceu antes do Kleber entrar, foi uma coisa que apareceu que eu achei muito interessante. Queria perguntar muito do seu pai, né? Esse pai que quando você vai narrando, meu pai estava lá, me colocou nesse, meu pai estava lá, fez aquilo por mim. Então eu queria entender mais esse seu pai, qual é o nome dele, qual é a ocupação dele, com o que ele trabalhava, o que é esse hobby pela música que traz essa arte toda pelos encartes, né? E pela sua mãe Sim. também. Eu queria muito saber, Sim. entender tua família. Então, né, Matheus, essa pergunta, assim, se minha mãe ouvir o podcast, ela vai ficar triste. Porque eu já falei várias vezes do meu pai, mas eu não falei dela. É que na minha constituição de pessoa que pode sonhar com o que quer ser, meu pai tem um papel fundamental, né? E, assim, acho que é uma coisa que eu estou aprendendo agora. Falei, eu estou aqui no Cariri hoje, né? Como professora, mas também, assim, eu não estou aqui só pela questão profissional, estou aqui por uma questão de sobrevivência, né? Porque São Paulo não me proporciona estar na cidade nesse momento, com o salário que eu recebo aqui. Ao mesmo tempo, tem as transformações que eu pude realizar aqui com o meu grupo de estudantes. E nessas realizações, a gente conseguiu trazer a Caroline Amanda, do Ione das Pretas. Porque eu falei, não, as minhas estudantes do Cariri, elas precisam ter contato com pessoas como a Caroline Amanda, né? Não dá para ficar vendo só pela internet. Então, a Caroline veio, a gente fez aqui 2 encontros e teve uma coisa que ela me falou que eu já sabia, né? Que eu sou uma pessoa Electra, assim, tenho meu complexo de Electra, né? E conversando com a minha irmã uma vez, minha irmã hoje ela é casada, ela mora nos Estados Unidos, ela mora em Nova York, e a gente conversando uma vez, eu falei assim, eu acho que eu queria arranjar um homem que nem o pai para casar comigo, né? Aí ela falou assim, eu também. E daí isso é muito conflituoso, né? Porque o meu pai, ele não foi um bom marido, né? Mas ele é uma pessoa interessante. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles se casaram muito cedo. Minha mãe é a Lilian, meu pai é Edson. E eles são de famílias pretas da Zona Norte de São Paulo, né?
que é uma região da cidade fantástica, que eu tenho cada vez mais apreço, assim, orgulho de falar que a minha família saiu de lá. E daí eles casam com 22 anos, eles casam muito cedo, né? Como era bem comum, assim, há 30 anos, 40 anos, as pessoas se casarem com essa idade. E meu pai, ele é bipolar. Só que ele só foi diagnosticado como bipolar quando eu e os meus irmãos fomos atrás de saber por que alguns eventos tão doloridos tinham acontecido na nossa família, né? Então, ele casou com a minha mãe, eles tiveram várias situações muito tensas antes de terem filhos, mas eles permaneceram casados. E meu pai, ele não pode beber, ele não pode usar nenhum tipo de droga, né? E ele usou várias. Então, ele teve na vida dele vários surtos, né? Causados pela combinação dessas drogas com a bipolaridade e que levaram ele a várias internações em hospitais psiquiátricos, né? Então, meu pai, ele é um cara que ele fez técnico em contabilidade, então ele pôde ter empregos assim formais, né, que possibilitaram a ele uma renda mais garantida, né, mensalmente. E ele era um cara que dominava computador, assim, numa época que ninguém dominava, né? Então ele durante um tempo trabalhou como digitador, né? Ele sempre foi muito trabalhador, meu pai, né? Mas ele tinha essa questão, né? Ele tinha, acho que um conflito nele mesmo, do desejo de ser um roqueiro, né? Um cara roqueiro, talvez meio punk, né? Ele era do fã-clube do Raul Seixas, eu ia às vezes no fã-clube com ele lá nas grandes galerias no centro. Mas ele tinha uma família, então assim, eu fico vendo a história dos dois, meu pai e da minha mãe, e eu vi como casamento era o caminho, né? Assim, que as pessoas entendiam como natural para as pessoas depois delas ficarem adultas e como que esse casamento assim minou muitos sonhos da minha mãe e do meu pai. E como meu pai nesse lugar de homem que o patriarcado permite, né? Com essa liberdade de sair, porque não era ele que cuidava dos filhos, ele se permitia viver coisas que não cabiam mais na relação que ele tinha. Então, sair do trabalho e vou beber com os meus colegas, mas esse beber com os meus colegas podia detonar uma crise e ele ficar uma semana sem dormir, né? E ficar ouvindo música muito alto, e ficar querendo conversar com minha mãe de madrugada, e minha mãe não podendo conversar porque ela ia trabalhar no outro dia, e daí ele ficava ouvindo música até tipo 5 da manhã. Então, assim, a gente passou momentos de tensão, assim, profundos na minha família, quando eu era criança, da minha mãe ter que sair de casa, né? Dela juntar as crianças e vamos para casa da vizinha, que é uma vizinha que a gente chamava de tia, e a gente tem a Geralda e o Norberto, que ambos já faleceram, né? Como nossa família, né? Nessa comunidade preta lá de Itaquera, para onde meu pai e minha mãe se mudaram depois de casar. E às vezes a gente ia para casa dela, para minha mãe resolver a situação com meu pai, para minha vizinha cuidar da gente. E daí vinham os meus tios, irmãos do meu pai, ou os meus tios, irmãos da minha mãe, minhas tias, para ajudar a cuidar do meu pai, porque muitas vezes ele tinha que ser internado. Então, meu pai teve uma história, ao longo dos 20 anos de casamento com a minha mãe, de passar, assim, um ano bem. E nesse um ano a gente fazia coisas ótimas. Tipo, eu lembro uma vez que ele foi levar a gente no Sesc Interlagos, que é muito longe de Itaquera, né? Então, imagina um rolê de sair lá de Itaquera, da Coab 2, para ir lá para o Sesc Interlagos, né? Então, meu pai tinha essa disposição, vamos dizer assim, né? Lembro um dia que ele, tipo, não, vamos... A gente, às vezes, ia almoçar fora de domingo. E eu lembro um domingo em especial que nenhum restaurante estava servindo mais comida. E hoje eu penso, não estava servindo mais comida ou será que é porque era uma família preta, né? Hoje me vem essa questão. Eu não vi nenhuma situação de discriminação, mas eu era criança, né? Mas talvez possa ter sido algo assim. Então, meu pai, assim, quando eu converso com alguns amigos meus e amigas, eu percebo que ele tinha uma disposição para fazer coisas que outros pais não tinham, sabe? Então, meus irmãos foram fazer judô, eles foram escoteiros, eles iam acampar. Eu fui fazer balé, eu e a minha irmã. Meu pai me levava todas as terças e quintas nesse curso de desenho de moda. Ele que foi buscar saber desse curso e me falar, olha, Rê, tem esse curso, você quer fazer? A gente faz um esforço e a gente consegue fazer.
olha, Rê, tem essa escola aqui que a vizinha matriculou a filha dela. A Creuza falou que chama Carlos de Campos, é uma escola de desenho de comunicação. Você quer fazer? Né? Então, meu pai era essa pessoa curiosa, né? Muito curiosa, assim, ele sempre, eu acho que ele é um neófito, ele sempre gostava de novidade, assim, quando tinha uma coisa nova, ele levava pra gente, fosse um doce, fosse uma mochila, e meu pai sempre foi de comprar coisas que ele achava que a gente ia gostar. E minha mãe, ela é fundamental, porque assim, fica parecendo que ela teve menos brilho nessa trajetória, mas foi ela que segurou muitas pontas, né, sozinha, né? Eu sou de uma família que nós somos 5 filhos. Na época eram 4, porque o meu irmão mais novo, ele vem quando eu tinha 15 anos já. E assim, eu falo para minha mãe que eu teria separado do meu pai já. Sim, na primeira mancada dele eu já teria ido embora, que foi o que aconteceu com o meu relacionamento, inclusive. Mas minha mãe falou para mim, eu não podia ir embora, porque a gente não tinha onde morar. Eu não podia sair da nossa casa, né? Essa casa era nossa, a gente ia morar onde, né? Onde ia morar com 4 crianças, né? Então minha mãe, ela voltou a estudar, ela tinha feito até a 4ª série, ela voltou a estudar, aí ela terminou o fundamental, depois ela fez o ensino médio, ela prestou concurso, virou funcionária pública. E eu fui assistindo isso, né? Assim, que é essa coisa também de ter a gana de enfrentar as adversidades e continuar os meus estudos vem desse lado da minha mãe, também, dessa referência. Mas, assim, eu fico vendo, né, essa história e essa questão da saúde mental da população preta, né, que é pouco observada, e que às vezes a gente joga até para o lugar do espiritual, né? E não é o espiritual. E às vezes também o que parece que é psiquiátrico não é psiquiátrico, é espiritual, né? Então, assim, eu fico vendo essa questão da saúde mental da população preta. Ainda bem que hoje tem o AMA, né, Negritude Psique, o Terra Pretas e vários outros grupos que conseguem fazer os cruzamentos, né, das questões históricas com as questões da mente mesmo, né, da psique. E daí eu acho que meu pai não conseguiu ter o cuidado que ele merecia e nem minha mãe tinha cabeça, tendo 4 filhos para sustentar, para fazer esse corre, né, com ele e para ele. Então, assim, meu pai, toda a herança musical, assim, que eu tenho é do meu pai, que é um cara que dava baile, né, quando era moço, que dançava muito, que é um grande dançarino, que gosta muito de música, que foi se desfazendo dos discos dele, porque ele foi perdendo isso, né? Depois que ele se separou da minha mãe, ele caiu numa situação assim deplorável até ele se reerguer, porque mal ou bem, assim, ele queria estar com a minha mãe, mas ela que não podia mais estar com ele, nem nós queríamos mais estar com ele. Foi muito duro, porque assim, eu tive momentos de desejar que meu pai desaparecesse, né? Porque na periferia isso é muito comum, assim, os estigmas que as famílias carregam por terem alguma pessoa com uma questão de doença mesmo, né? Ou com alcoolismo, ou com outros tipos de droga. E como isso vira um estigma das famílias. Eu acho que a nossa família, durante o tempo, teve isso, até minha mãe se separar do meu pai. E enfim, meu pai, assim, teve um monte de sonhos que ele não pôde concretizar. Eu vejo que a vida dele foi essa, assim, foi tentar ser um homem responsável como pai, mas às vezes ele dava uma pirada, né? E acho que até, assim, tem uma parte aí que é um egoísmo de se permitir pirar, né? E tipo, se vira aí, porque hoje eu vou ficar aqui bebendo e vou voltar só amanhã, né? E então ele foi internado, sei lá, acho que umas 10 vezes. E assim, essas internações, a gente sabe como são os hospitais psiquiátricos no Brasil, né? Muito remédio. Hoje meu pai ele tem sequelas desses remédios, ele é um cara que ele não tem vontade de fazer nada, é um cara muito diferente do cara que eu vi quando eu era criança, quando eu era jovem. E daí hoje ele vive na casa que era a casa da minha avó, né, que é a herança dele. E eu tenho 2 primas que ficaram órfãs e que ele cuida delas, né? Elas são bem jovens, então uma fez 18 anos recentemente e a outra voltou para casa com uma filha pequena e ele que sustenta essas 2 primas, né? Então, assim, talvez até o que ele não fez para a gente, ele esteja fazendo para elas agora, né? Mas meu pai ele foi fundamental, porque
ele me permitiu sonhar, né? Eu lembro quando eu falei para minha mãe que eu queria crescer, morar sozinha, fazer faculdade, e ela falou, mas você vai fazer faculdade com que dinheiro? Porque na percepção da minha mãe, na percepção de mundo dela, a faculdade só era paga. E só gente com muito dinheiro podia fazer faculdade. E daí meu pai foi junto comigo procurar saber, comprar manual, aquele guia do estudante que vendia, que hoje o pessoal jovem nem faz ideia do que é isso. Então meu pai sempre foi assim uma pessoa de buscar comigo, né? Coisas que eu queria saber, de estimular, de falar, não, você é muito inteligente. Ele sempre acreditou, né? Os meus irmãos hoje, eles são todos formados. Então, eu tenho um irmão que é psicólogo, que se formou agora. Eu tenho uma irmã que é relações públicas. Um irmão que é historiador e um irmão que é geógrafo. E eu acho que todo mundo faz uma coisa paralela, né? E eu já conversei com os meus irmãos, assim, e é para a gente, assim, definitiva essa influência do nosso pai, em termos artísticos, musicais, e de vislumbrar que a gente podia fazer determinadas coisas que os nossos colegas, inclusive, de Itaquera, da Coab 2, em sua maioria não fizeram, né? Então, essa coisa de sair para ver o mundo, de ir para o centro da cidade, que era muito longe, de ir no cinema, e de vamos num parque, vamos comer num restaurante, são coisas que meu pai propiciou. Então, ele é bem importante. E hoje, adulta, eu estou aprendendo a separar, né? O marido da minha mãe, né? Do meu pai. Porque eu carreguei comigo uma mágoa em relação ao marido que ele foi para minha mãe, né? Que ele poderia ter sido, né? Então, eu carreguei durante muito tempo, assim, isso de pensar que ele poderia ter sido um homem melhor para ela, que ela merecia esse homem melhor. Eu vejo as fotos dos dois, assim, eles eram muito bonitos, assim, uma coisa... Tipo, eu falo pra minha mãe, nossa, vocês eram muito lindos. Daí ela fala, a gente nem se dava conta, né? Eu olho os dois e eu falo que eram, assim, aquela coisa Margarina, Lázaro Ramos e Thaís Araújo. E daí, assim, eu tô aprendendo agora, né, com 42 anos, a separar o Edson, que é o pai, que me possibilitou essas brechas, de sair de um lugar que talvez ele tenha sonhado estar nesse lugar, e o Edson, que foi marido da minha mãe, né? Porque, como pai, essas crises que ele teve foram falhas, sim, mas também tinham a ver com uma questão de doença que a gente não sabia que ele tinha, né? E daí, eu e os meus irmãos, em 2000 acho que foi 2013, que eu não tinha, foi em 2012, a gente resolveu ir conversar com a minha avó, mãe do meu pai, tadinha dela. A gente fez um inquérito, foi todo mundo lá, porque meu pai falava muito pouco da vida dele, né, da juventude. E a gente foi conversar com a minha avó porque a gente queria que ela contasse, porque devia ter algum trauma ali que ele não podia contar pra gente, que ele não conseguia contar pra gente. E daí ela foi contando as histórias, né? E ela contou que o meu avô paterno, ele era muito violento. Ele batia muito no meu pai. Ele impediu meu pai de fazer muito do que ele queria. Ele interditou os sonhos do meu pai e ele forçou meu pai a ser um jovem adulto, uma criança adulta. E daí ele faleceu e meu pai teve que ser esse jovem adulto mesmo, né? Porque ele virou o homem da família com 12 anos. E ele trabalhava desde os 12 anos de idade, né? Então, ir conversar com a minha avó, eu lembro que ela falava assim, ai, filha, mas a avó não teve culpa. E eu sei que ela não teve culpa, mas ir conversar com ela e fazer ela falar sobre isso, que deve ter sido muito dolorido para ela também, era uma forma da gente tentar conhecer o meu pai nas memórias que ele não conseguia relatar pra gente. E daí, nessa época, a gente levou ele num psiquiatra, pai de uma amiga minha, que já faleceu também, o doutor Clemente, que é psiquiatra, era psiquiatra, e o doutor Clemente diagnosticou meu pai, depois a gente levou em outro médico, e os dois falaram, olha, ele é bipolar, ele não... Muitas das coisas que ele fez, né, que vocês viveram, ele não sabia que ele estava fazendo, que ele estava em crise. E daí, meu pai, assim, às vezes fazia as coisas, eu ficava com uma raiva dele, porque ele, tipo, bagunçava a casa toda, deixava os discos tudo espalhado, e depois ele não lembrava que ele tinha feito aquilo. E minha mãe ficava, será que ele é cínico?
será que ele está me enganando? Mas tinha a ver com a doença dele, que a gente não sabia que ele tinha, né? E, e daí, depois de um tempo, a gente decidiu, eu e os meus irmãos, que meu pai ia fazer terapia. A gente conversou com ele, a gente procurou uma negritude psique, e ele ficou 1 ano fazendo terapia. E daí chegou um momento que ele falou, não, daqui eu consigo ir sozinho, eu não quero mais fazer terapia. E daí a gente fez um rodízio, né? Que os meus irmãos lá em São Paulo, que eu já estava aqui no Ceará, isso foi 2015, se eu não me engano, 2014, 2015. Eles que iam com meu pai na terapia, todo sábado, né? E daí uma hora meu pai se deu alta, e desde então ele não precisou mais ser internado, né? Mas às vezes ele tem uma recaída, e daí ele vai tomar cerveja, e daí vai meus irmãos lá fazer a conversa, né? Mas é isso, assim, eu tô aprendendo a separar essas duas pessoas. Qual é a leitura que você tem hoje sobre a sua participação na exposição Brasil 500 anos? Né? Primeiro como uma pessoa que queria ser artista e agora olhando também como uma pessoa que revê o que é aquela narrativa da nação que estava sendo forjada ali através de obras, através de arte. Uhum. Nossa, essa exposição, né, assim, ela como um todo tem tantos problemas, né? Primeiro porque ela é a exposição do conjunto, né, de roubos do Edmar Cid Ferreira, né? Ex-Banco Santos, né? Que é o cara que fundou a Brasil Connects. É um dos fundadores da Brasil Connects, que foi a empresa que organizou Brasil Mais 500 anos, que inicialmente tinha o nome de... era uma exposição que falava sobre redescobrimento, né? E daí as populações originárias fizeram uma manifestação, não lembro se isso foi formal em termos de carta na época, mas por conta dessa manifestação contrária, né, a essa mostra do redescobrimento, que era assim que era chamada, ela se tornou Brasil Mais 500 anos. Então, ela já é polêmica na sua constituição, né, da empresa que organiza. Né, essa lavagem de dinheiro também, assim, que o campo da arte possibilita, né? Porque os valores assim exorbitantes nunca são questionados, né? Já que a arte assim tem obras que não tem nem preço, né? Empreendimentos também que não tem nem preço. E era tudo muito assim megalomaníaco, porque eram por volta de 300 pessoas só no educativo nessa exposição, né? Já que ocupava os 3 prédios que foram criados pelo Oscar Niemeyer para serem prédios de exposição mesmo. E daí, pela primeira vez, naquele ano de 2000, eles foram ocupados com esse objetivo. Então, já na seleção do educativo, das pessoas que iam compor esse grande grupo, né, de mediadores e mediadoras, assim, tinha uma divisão por pavilhão. E quando eu entrei, eu era, assim, sei lá, tinham 300 educadores, imagina. Tinham 10 que eram pretos, negros. Né? Eram pouquíssimas pessoas, né? E daí isso já era assim um termômetro para mim do que era estar no campo das artes visuais, né? E era uma época que, apesar de eu já ter certa consciência assim étnico-racial, assim, eu nunca fui uma pessoa extremamente alienada, né? Porque a minha família é uma família preta que falava sobre racismo, não falava a partir dos teóricos e teóricas, dos intelectuais, mas assim discutia essa questão, como que o racismo impactava as nossas vidas. Então, assim, eu fui entendendo melhor esse mercado, né, esse campo, a partir da entrada também na Brasil Mais 500 anos. No entanto, lá eu conheci a Renata Bittencourt, né, que é uma grande intelectual. Bittencourt, ela era a minha coordenadora, né, tinha supervisoras, daí ela era uma das coordenadoras assim, que coordenava toda a equipe, né? Ela estava acima de todo mundo. Então, foi muito significativo para mim ter contato com a Renata lá e depois ter contato com ela no Itaú Cultural, onde ela foi gerente do educativo durante 10 anos, eu acho. E daí, assim, para mim, estar lá naquela exposição, naquele momento, era muito emocionante, porque eu tinha a noção das obras de arte que estavam reunidas naquela mostra, né? Então, obras que eu só tinha visto através de livro, né? E
Sim, ali estava construída uma narrativa, mas para mim o que importava naquele momento justamente era um contato com algumas obras que eu nunca tinha visto e que foram elas que me impulsionaram assim a criar uma produção que me trouxe para o que eu faço hoje, porque na universidade nós não temos uma aula de história da arte onde se fale de uma produção feita por pessoas negras, né? Eu uso negros e pretos e para mim não tem, tá? Essa diferenciação dos afro-estadunidenses, assim. Preto, para mim, é uma categoria muito, assim, afirmativa raiz, mas também é IBGE, e negro, assim, é a forma como o movimento, assim, se nomeia. Então, para mim, não tem essa coisa, essa diferenciação tão estanque. E daí, nessa exposição, eu pude ter contato com obras feitas por pessoas negras. Isso, para mim, foi fundamental, porque ela estava dividida em 13 módulos e me colocaram no módulo que falava sobre arte barroca, e daí já tem um grupo enorme de artistas pretos, né? No módulo de arte contemporânea e no módulo de arte afro-brasileira, né? Que era de curadoria do Kabengele Munanga, né? Junto com a Marta Heloísa Leuba Salum, do Museu de Etnologia da USP. E que, na ocasião, isso tinha sido uma racha, né? Assim, porque tinha o Negro de Corpo e Alma, de Manuel Araújo, e tinha o afro-brasileiro do Kabengele com a Marta. E acabou, assim, que eu tive contato com essas obras e com esses dois módulos, e que o próprio educativo, a supervisão, me tirou dessas mediações na época e me colocou como mediadora da exposição toda. Então, eu passava por todos os módulos. Eles elencaram ali alguns educadores que seriam os educadores de público VIP, o público que patrocinava aquele evento, né? Então eram empresários, era uma elite, socialite, e daí me colocaram para atender esse tipo de gente. E daí eu consegui ter, assim, e assim, hoje eu vejo que me colocaram, porque para eles também era interessante, né? Assim, olha aqui, a gente tem uma educadora negra, né? E na época, eu estava com 23 anos, e eu tinha, assim, uma cara meio, assim, modelete mesmo, né? Eu alisava o cabelo, então ficava, assim, uma genérica brasileira, assim, de qualidade inferior da Naomi Campbell. Então, tinha um cabelinho alisado, dava super arrumadinha, né, tal. Eu gostava muito dessa referência dos negros dos Estados Unidos. Então, assim, era estratégico para eles também me colocarem nesse lugar. E daí, por isso, eu acabei tendo uma visão geral da exposição. Eu pude visitar todos os módulos com muita frequência. Eu não ficava só esperando as escolas, né? Às vezes eu ficava esperando um cliente o dia todo, esperando um grupo de visitantes o dia todo. E daí, assim, eu acho que ali a gente já tem o começo do que a gente está chamando de revisionismo. Então, eu não acho que tinha, assim, uma alienação tão grande na maneira como esses módulos foram configurados, porque, primeiro, tem já curadores negros e negras, que a gente teve nessa mostra, que demorou muito para a gente ter exposições em outros espaços, né? Segundo, que essas pessoas tiveram uma liberdade de produzir ali uma narrativa, né? O módulo do Kabengele Munanga, de arte afro-brasileira, ele tinha uma riqueza que ela foi muito pequena, ali pouco explorada, mas que ela foi significativa para a minha formação, porque nesse módulo, o centro dele era a arte tradicional africana, né? Então, no centro desse módulo tinha uma vitrine só, mas uma vitrine muito rica, com obras que tinham vindo do Museu de Etnologia de Berlim e de outros lugares, né? Então, para mim, aquilo foi, assim, descobrir um mundo. E a minha primeira visita mediada nesse lugar foi com um senhor, que eu não me esqueço o nome dele também, o senhor Rubens, que ele tinha uma coleção de arte tradicional africana e que ele foi nesse módulo para estudar algumas das obras que estavam lá e que ele que deu a mediação para mim. Porque eu não dominava arte africana, e daí ele foi me dando muita informação, e eu cheguei a me encontrar com ele em alguns momentos, até perceber que também ele estava me assediando, e daí eu resolvi que eu não ia mais me encontrar com ele. Mas eu aprendi muito com esse senhor e com esse módulo em si. E ao redor desse centro com esculturas africanas, tinha a Rosana Paulino, tinha
Niobe Xandó, tinha Rubem Valentim, um artista que eu conheci lá, como que é o nome dele? Que é um artista branco, eu não vou lembrar agora, mas que ele é um babalorixá, que eu lembro que eu fui perguntar da obra para ele e ele não queria falar, porque ele falava que quem é do santo sabe, quem não é do santo não sabe. E naquela época eu não tinha nenhuma familiaridade com candomblé ou com a Umbanda, mas foi para mim assim transformador passar por esse módulo, porque eu pude, a partir daí, conhecer mais artistas do que a Rosana Paulino, porque a Rosana Paulino eu já tinha ouvido falar naquela época, e eu fui visitá-la depois disso, eu pude ter contato com várias outras pessoas que eu não sabia que existiam, né? Então, assim, eu vejo que essa exposição, ela já traz um olhar de revisão, mas que ainda é tímido, né? Porque, como você mesmo falou, ali tem uma tentativa de narrar a história do Brasil, né? Mas eu acho que ela é, ainda assim, um grande feito e que teve muito êxito no sentido de narrar a história do Brasil a partir da arte, né? E tentar, inclusive, narrar a história do Brasil a partir da Luzia, né? Porque tinha uma reconstituição do rosto da Luzia na exposição, né? E tinham alguns fósseis também de animais pré-históricos. Então, eu acho que ela tem ganhos muito positivos mesmo, né? Tem ganhos nessa exposição. Primeiro, de pensar no estabelecimento dos educativos dentro das instituições como setores que são fundamentais na aproximação do público com o que a gente está chamando de arte, né? E de pensar que criar uma cultura no Brasil de consumo de artes visuais, eu não vejo a palavra consumo, né, com esse olhar que as pessoas têm para a palavra, como se fosse só algo capitalista, mas é algo que a gente consome, sim. A gente criar esse público, né, que tenha esse apreço, precisa ter também esse grupo de profissionais que vão nos apresentar algumas ferramentas, né, para observar as obras e para nos fazer entender que não precisa ser uma pessoa com diploma universitário para poder entender o que é uma obra ou fruir uma obra de arte, e que muitas vezes a gente já tem essas ferramentas e que elas dependem mais de um exercício de parar e olhar do que de você dominar alguns conceitos, né? Então, acho que essa exposição, ela é fundamental nesse sentido, porque ela sedimenta que os museus, os centros culturais, os institutos precisam investir nessa categoria de profissionais que vão ser o cartão de visita, né? Porque são os profissionais que vão receber o público, né? E voltar ou não a um museu tem muito a ver com como esse público é recebido pelo educativo, né? E principalmente vão dar o tom de como é que essa exposição pode ser lida, né? Apresentam, né, de uma maneira didática, não tem nenhum problema no didatismo, né? Como é que a curadoria pensou esse trajeto, essas obras, uma do lado das outras, que mensagem ou quais mensagens que podem ser lidas a partir do contato dessa relação de obras que está numa determinada parede, né, um determinado espaço expositivo. Então, acho que depois do Brasil mais 500, o Brasil, o país, começa a olhar as exposições de outro jeito, né? Porque essa mostra, ela é fundamental para a quantidade de profissionais de educação de museus que existe hoje em atuação. Então, a gente pode citar aí vários profissionais de educação de museus e mesmo de universidades, principalmente em São Paulo, que passaram por essa exposição. Pessoas, inclusive, que hoje são coordenadoras de educativos, né? Ou que já foram coordenadoras de grandes educativos. Então, essa exposição, ela demarca que ser educador e educadora é uma profissão. Eu acho que algumas instituições ainda não entenderam isso, mas precisam entender que esse momento da pandemia, inclusive, ele denuncia as instituições que não entenderam que o profissional da mediação não é um profissional descartável, mas que quanto mais esse profissional é valorizado e é propiciado a essa pessoa momentos de formação continuada, mais a instituição tem a ganhar. Quando eu trabalhei no Museu Afro Brasil, uma luta nossa lá foi de que o corpo de educativo fosse um corpo de profissionais contratados, né?
E de lá do Museu Afro-Brasil saíram profissionais que estão aí em vários lugares, né, como profissionais de excelência, né, no campo da pesquisa da cultura negra, né? Então, eu não digo que o museu que propiciou isso, mas eu não tenho dúvida que as trocas que foram realizadas lá dentro, elas marcam algumas gerações de profissionais que trabalham com a cultura negra hoje, né? Da minha geração, assim, dá para citar a Vanicléa Silva Santos, o Renato Araújo, o próprio Marcelo de Salete, tem o Milton da Silva Santos também, Alexandre Araújo Bispo, tem muita gente, né? Então, e muita gente preta, que eu acho importante também demarcar, né? Porque branco tem muito mais oportunidade de nos estudar do que a nós nos estudarmos, né? Então, não preciso ficar lembrando das pessoas brancas que passaram por esses espaços. Mas eu acho que o Amostra Brasil Mais 500 traz esse aprendizado, né? Depois dessa amostra, várias instituições passaram a investir nas exposições pensando nos seus educativos. Então, a Pinacoteca do Estado é uma delas, né? Acho que o próprio MASP, né? De pensar quadros permanentes de educadores e educadoras, né? Não pensar esse educador que eu contrato por 2 meses, que é o período da exposição, e depois eu dispenso. Acho que faltam os SESCs pensarem dessa maneira, né? Porque os SESCs trabalham com uma política de estagiário que não é bacana, essa política. Mas a distância, né, Matheus, para terminar de responder a sua pergunta, eu vejo essa mostra como uma maneira, inclusive, de organizar a nossa produção de artes visuais, de tentar localizar onde estão determinadas obras, de criar um conjunto muito potente de catálogos e de escritos sobre arte brasileira, né? Porque o legado dos catálogos são catálogos disputados, né? Porque não estão mais disponíveis para venda, você só acha em estante virtual e sites especializados, né, em aquisição de livros de segunda mão. Outro dia, um dos catálogos, que é o Imagens do Inconsciente, que era dessa produção de artistas que passaram por hospitais psiquiátricos, eu vi assim, esse catálogo tipo R$500, né? Porque ele é uma raridade. Então, acho que essa exposição, essa mostra, ela deixa um legado que ele é muito positivo, né? Eu, como pessoa que participou dela, não tenho, assim, críticas a realizar. A gente pode pensar, mas é uma exposição que tentou configurar uma narrativa do Brasil, né? Eu acho que a gente está aprendendo ainda como refazer a narrativa. Então, a gente não tinha, por exemplo, que é um boom que aconteceu no último ano, esse grupo tão potente de artistas originais da terra, artistas de grupos indígenas, que a gente tem hoje, né? Que inclusive estão fazendo curadorias na Pinacoteca, Sesc Piracicaba, né? Sendo indicados para premiações, ganhando premiações. Então, a gente está se reconfigurando, né? Eu acho que é isso, assim, essa exposição já apontava alguns caminhos ditados pela hegemonia, evidentemente, né? Vocês podem participar dessa parte aqui que fala das pessoas negras, mas pelo menos ali, assim, entenderam que tinham que ser nós falando sobre aqueles assuntos, né? Não tipo, eu vou pôr uma pessoa branca para coordenar várias pessoas negras, né? Então, acho que ali tem ganhos que a gente está colhendo hoje ainda. E eu acho que permitir para a gente, né? Eu acho que o Negro de Copiama, que o Emanuel Araújo fez a curadoria, é genial, porque ele divide o Negro de Copiama entre o corpo que está sendo olhado, o corpo que... Não, entre imagens de pessoas negras, né? Inclusive da propaganda, do bibelô, esse objeto que enfeita a casa, esse corpo que está sendo olhado, esse corpo como ele está sendo visto, e esse corpo que é um corpo pensante, né? Que pode criar o que quiser. Então, ele faz uma divisão que é muito interessante. Eu acho que essa exposição é um marco. Eu acho que é um marco e a gente precisa, inclusive, falar mais sobre ela. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e Fiche e Camp, Programa de Pós-Graduação em Sociologia.
Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.